Paola super pontual, né, Paola? Ela vai entrar. Olá, Olá, boa noite. boa noite, Paola, tudo bom? Tudo Ai, e olha aqui, você? olha aqui, olha aqui. Colar de Adorei. sementes, tá? Em sua Muito homenagem, olha, tá vendo? bom. Muito bom. Então, eu coloquei meu brinco também mais especial para hoje. Ai, tá legal. Paola, assim, aqui no meu celular, nem sempre eu consigo visualizar as perguntas que Uhum. as pessoas fazem, então eu pedi para eles fazerem aqui nesse balãozinho com interrogação, que aí aparece mais fácil para Ah, mim. tá. Então, Sim. caso você visualize no você estiver falando, Tá. você visualize alguma coisa e quiser dar uma pausa, quiser fazer algum complemento, pode ficar à vontade, tá bom, Paola? Então Beleza. Bora vamos apertar esse começar. aviãozinho aí, mandar pra galera, Sim, né por não? favor. Vamos lá, porque o papo hoje vai ser bem. Paola, enquanto o pessoal está entrando, fala um pouquinho de ti, como começou a tua carreira de pedagoga, tu sempre tiveste esse olhar que tu tem hoje, olhar para Uhum. o desenvolvimento infantil. Conta um pouquinho de ti pra gente. Então, eu sempre quis trabalhar com criança. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha 15 anos, eu comecei a dar aula particular, mas eram mais velhos. Meus alunos deviam ter uns 15 anos, mais ou menos. E aí, quando eu tinha 17, eu entrei para a faculdade de pedagogia e comecei a trabalhar com o ensino fundamental. E eu achava que era fundamental que eu queria, né? Que eram crianças de 10 anos, eu acho, alguma coisa do tipo. Quando eu fui para a educação infantil, eu achava que ia ser só lavar a mão, sabe? Que eles não Uhum. tinham. Ah, é aquele estereótipo, é aquela visão que a maior parte das pessoas tem de que os pequenininhos, não fazem nada, de que eles não têm potencial, de que professora de educação infantil é só gugu dadá, né? E quando eu entrei, eu me apaixonei absolutamente, assim, O pessoal até fala, perdidamente. né, Paola? Eu vou colocar meu filho só para interagir, só para. Sempre coloco aquela questão, só para fazer É, só pra o. brincar, só pra É, brincar. só. E você vê que começa já logo, assim, pelas pessoas chamando de escolinha. Tem a parte carinhosa de você chamar de escolinha, mas tem a parte do diminutivo, de diminuir mesmo, sabe? Mas enfim, é um longo caminho. A gente sabe que o nosso país é um país que não valoriza de forma alguma essa profissão, que, que é a mais linda e que deveria ser exaltada, né? Porque para você ser qualquer outra coisa, você precisa ter professores na sua vida que toquem você, né? Mas enfim, e aí eu comecei quando eu era meninota ainda. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na educação infantil e fiquei nessa mesma escola até março desse ano. Fiquei 12 anos lá. Nossa. 12 anos na E mesma sempre na escola. Foi a educação escola infantil, né? sempre na educação infantil. Lá, na verdade, é uma escola de educação infantil. Uma escola de educação infantil dentro de um clube, né? Dentro do Clube Pinheiros de São Paulo. Então, assim, um lugar que tem muita natureza, muito verde, foi o lugar onde eu construí a minha Qual base é, total, né? qual é a metodologia dessa escola, Paola? Olha, falar em metodologia eu acho que é um pouco difícil. Pelo PPT da escola, pelo documento da escola, fala-se em socioconstrutivismo. Mas não é uma coisa rígida, então vai muito de cada professora. Eu acho que essa é a realidade da maior parte das escolas. Se não é, por exemplo, uma escola Waldorf, ou uma escola Montessori, que tem aspectos muito definidos,
acaba variando um pouco, sabe? Então, na escola, a gente via desde professoras que eram bem tradicionais, sabe? Assim, professoras mais velhas, né? Até professoras que já eram mais abertas, digamos assim, né? E aí acho que varia muito de acordo com o perfil de cada uma. O que acontece é que lá no começo eu ia reproduzindo muito o que eu via. Então, essa é uma questão muito importante para quem está no curso de pedagogia, para observar, né? Eu sempre falo isso, porque a gente vai observando as professoras que já estão há mais tempo e a gente acaba reproduzindo. E nem sempre o que a gente Sim. vê é bacana, né? Como auxiliar de sala, a gente observa e deixa passar muita coisa que às vezes a gente até não concorda, mas a gente não precisa levar pra gente. Entende o que eu quero dizer? A gente tem Entendi, que ser sim. seletiva, sabe? Mas não, respondendo a sua pergunta, não, nem sempre pensei assim do jeito que eu penso hoje, longe disso. Foi um processo que levou Certo. anos. E a gente vai, e a gente vai entender, tentar entender, né, de uma forma bem objetiva como é que você pensa hoje. Então, assim, hoje, como você acabou de falar, a gente fala que as criancinhas diminuindo, né? Tudo é diminutivo. As criancinhas vão para a escolinha só para brincar, só para fazer a socialização. Então, assim, a gente fala muito de desempenho, acabam surgindo é, comparativos, né? Que depois a gente vai falar disso lá na frente, comparativo entre as crianças. Mas, assim, o brincar, qual é a importância do brincar nessa fase, na Ai, o escola? brincar é tudo, né? Tudo, tudo. A Maria Montessori falava que o brincar é o trabalho da criança. E o brincar, eu acho que ele é a linguagem mais potente, a linguagem mais significativa que a criança tem para entender e se apropriar do mundo ao seu redor. Então, ela se desenvolve num âmbito muito global, sabe? De movimento, de imaginação, de linguagem, de desenvolvimento corporal mesmo, capacidades, habilidades. É, é a forma, é uma realidade paralela, sabe? Ainda mais no mundo que a gente está hoje, que está tão caótico, é uma forma da criança conseguir criar uma realidade paralela, um mundo paralelo mesmo. Então, assim, eu diria que o brincar é o principal, assim, é o principal Agora tem mesmo. o brincar e o brincar, né, Paula? Depende muito também. Tem brincadeiras e brincadeiras. Tem brincadeiras direcionadas, tem brincadeiras que talvez não vão desenvolver da melhor forma, brincadeiras que são já instruídas, não deixam o brincar livre, né, da criança. As escolas Uhum. geralmente trabalham com esse brincar direcionado. A escola que você trabalhou, era um brincar direcionado, ou era um brincar livre, um brincar mais. Ó, eu acredito que assim, tudo tem o seu valor e tem que ter um equilíbrio, como tudo, sabe? Nem tanto lá, nem tanto cá. O brincar livre, eu acho que ele tem que predominar a maior parte do tempo. Mas o que acontece é que para esse brincar livre acontecer de uma forma muito potente, potencializando mesmo o desenvolvimento da criança, tudo isso que eu falei agora, o que tem que acontecer é um ambiente pensado para esse brincar livre. Não é só, solta as crianças e deixa elas se elas estão livres. A gente tem que ter esse cuidado. Então não é dirigir assim como você falou, né, de dar um norte, de dirigir mesmo, mas é preparar o ambiente para que a liberdade aconteça nessa brincadeira, sabe? E as propostas dirigidas, elas podem ficar quando for um jogo, por exemplo.
que tenham regras, que é super importante de trabalhar com as crianças, principalmente a partir dos 3 anos, que eles já compreendem melhor as regras, né? Mas eu acredito que o brincar livre pode ser predominante na maior parte do tempo. Entendi. Legal. Paola, lá no seu Instagram, temos aqui uma pergunta, olha. Temos que proporcionar um ambiente para ser explorado. Criança socializa antes dos 2 anos. Ela quer saber assim, se pode se falar em socialização de crianças com 2 anos ou pouquinho, se a criança socializa mesmo. Então, o que acontece é uma fase muito, muito, muito intensa de egocentrismo, né? Com 2 anos, o que acontece na maior parte das vezes é que a gente vai ver as crianças brincando próximas, mas não juntas, entende? Sim. Não, provavelmente não vai ter essa questão, por exemplo, de emprestar o brinquedo, de dividir, de rolar uma interação de diálogo, né? Porque eles são muito ainda centrados e isso vai durar ainda anos. Vai ser mais Anos. uma observação, né, Paola? Cada criança vai só observar, vai ficar. Sim, sim. E olhe lá, sabe? Tem criança que nem liga mesmo, que faz a sua própria brincadeira. É importante? Sim, é importante, porque mesmo que não seja o principal, mesmo que não haja essa troca, digamos assim, a gente tem oportunidades de trabalhar essa socialização, né? De começar a dar a base da socialização. Mas muito, muito frequentemente o que a gente vê são crianças brincando próximas e não juntas. Eu trabalhei muitos anos com essa faixa etária, muitos anos, e conforme a gente vai dando a liga, sabe, na brincadeira e tal, aí eles começam a brincar, interagir um pouco mais, brincar um pouco mais juntos. Mas a princípio, o que acontece é isso, eles estão perto, mas não juntos. Entendi. E eu vejo muito você falando no seu Instagram de equilibração majorante. Não sei se alguém aqui que está assistindo agora sabe do que se trata. Você pode resumir um pouquinho o que é essa Equilibra... equilibração Então, majorante? equilibração majorante é um conceito, né, piagetiano, que explica que assim, o objeto ele tem uma determinada quantidade de informações ali sobre ele, e a criança tem algumas informações sobre o objeto. O que acontece quando está em desequilíbrio é que o objeto tem mais informações do que a criança está sabendo. Então, o que a criança vai querer fazer? Ela vai buscar, explorar, ela vai se envolver, ela vai usar os sentidos para descobrir essas informações e aí entrar em equilíbrio. Majorante porque se remete a uma coisa maior, né? Major mesmo, da criança passar para um outro nível, né? Mas, no geral, é isso. É a criança entrar em desequilíbrio com algum elemento, algo do seu ali redor, né? E que ela, por esse desequilíbrio, ela vai buscar a exploração para dominar, para entender, até ela conseguir entrar em equilíbrio com esse Então elemento. é quando entra aquela curiosidade para mexer num objeto, para mexer no ventilador, para insistir em conhecer aquele determinado objeto, né? Então cada criança tem um Sim, tempo para ter esse equilíbrio. sim, com certeza. E aí quando é que a gente sabe que a criança atingiu esse equilíbrio? Quando ela perde o interesse naquele Sim, sim. objeto? Por exemplo, quando a gente fala muito de brinquedo de plástico, por que que as crianças
eu não sei se já aconteceu com você aí, a criança ganha um super brinquedo ali, mas é daqueles brinquedos que brincam sozinhos, que a gente fala, né? Então, a criança logo descobre tudo que faz aquele brinquedo, então ela ganha o brinquedo. E aí, logo na primeira exploração dela ali, ela já entende tudo que faz aquele brinquedo, já entra em equilíbrio, e aí ela vai fazer o quê? Vai brincar com a caixa. É aquela velha história da criança que ganha um brinquedão e vai brincar com a caixa. Mas Verdade. porque a caixa traz, de repente, um monte de possibilidades, né? Dela entrar, dela subir, dela transformar em pista, dela, enfim, N coisas, dela enfiar na cabeça quando tem aquele visor com plástico, né? Que dá pra gente ver o outro lado. E aí ela tá testando, sabe? Ela tá inventando, ela tá em desequilíbrio. Aquela caixa tem muito mais possibilidades para oferecer do que ela conhece, entendeu? Então, Entendi. normalmente, quando a criança atinge esse equilíbrio, provavelmente ela vai deixar mais de lado. Não significa que ela vai deixar de brincar, né? Mas ela vai ficar um pouco menos fascinada, digamos assim. E o adulto, ou o responsável, ou aquele responsável pela criança, seja professor, seja pai, mãe, como eles Uhum. fazem para ajudar nesse equilíbrio? É uma coisa que é da criança, o adulto pode ajudar, o adulto não deve ajudar? Como funciona? Então, depende, né? Depende do que a gente está falando. Quando por exemplo, vou dar outro exemplo mais clássico: o fogo. O fogo é um Hum. elemento que causa muito desequilíbrio, porque ele é uma coisa maravilhosa, ele é lindo, tem movimento, tem temperatura, é fascinante. O fogo é fascinante, né? E a criança, quando vê, normalmente é aquela coisa de vela no parabéns e que todo mundo fala para ficar longe, né? Não encosta que senão machuca, não chega muito perto, né? Aquela coisa de tolir a criança. Da criança, ela não pode entrar nesse equilíbrio. Ela tá ali, o fogo tá maravilhoso aqui, cheio de informações que ela quer descobrir, e os adultos não estão deixando ela explorar para ela entrar no equilíbrio. Então, nesse caso, por exemplo, do fogo, a gente não pode simplesmente deixar a criança explorar sozinha, né? Então, o que a gente faz? A gente vai ajudar, a gente vai guiar essa criança. Uma criança que ela é instruída, ensinada, conduzida, tem muito menos chance, por exemplo, de se queimar do que uma criança que permanece nesse desequilíbrio. Entendeu? Então, Sim. como que a gente pode fazer isso? Por meio de brincadeiras, né? Conversar, deixar a criança chegar a mão perto para sentir que aquilo tem mesmo temperatura. Quando a gente está por perto, a gente consegue garantir essa segurança, né? Tem algumas regrinhas que a gente pode levar em consideração, que a gente não só pode, como deve levar em consideração quando vai fazer alguma brincadeira, alguma exploração com fogo. Então, por exemplo, cabelo sempre preso, manga comprida sempre levantada. É bom ter sempre um pouco de água por perto, mas a gente pode conduzir para que ela não busque esse equilíbrio sozinha. Entendeu? Entendi. É o tipo de ajuda que o adulto vai dar para que a criança perca aquele. Porque quanto mais a gente diz não, é como a gente diz, né? Ah, eu digo não, parece que a criança está me enfrentando. Eu, Sim. eu digo não, ela vai lá e tenta. Eu digo não. Então, assim, é, até que ponto, Paula, esse dizer não. Porque tem a questão do cérebro da criança também, que não assimila muito bem o não, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, esse não. O que é você falar o tempo todo não para a criança? Não mexa aí, Então, não, o desce nosso daí. cérebro, ele não tem a representação do não, né? Então, quando a gente fala, por exemplo,
não sobe na cama, o que ele logo imagina? Ele subindo na cama, né? Eu vou falar para você agora, não pensa num elefante rosa. Tenho Todo mundo certeza que pensou. todo mundo pensou no elefante rosa. Então, quando a gente fala não alguma coisa, a ação que vem depois do não, ela acaba sendo assimilada, né, com mais facilidade do que o não, porque o não tem essa representação, né? A representação visual mesmo, concreta. Então, o que a gente pode fazer é, primeiro de tudo, se preparar para permitir, né, muito mais do que para podar. Então, se a gente tem um ambiente preparado para a criança, se a gente tem possibilidades focadas na criança, e se a gente entende que não é tudo que a gente precisa interromper e proibir, não é tudo não, é a maior parte das coisas a gente não precisa, porque muitos não, a gente fala sem refletir, sabe? Muitos não a gente fala e não tem nem motivo, a gente está falando porque a gente está reproduzindo paradigmas, informações que às vezes já nem fazem mais sentido, sabe? Então, a gente primeiro de tudo refletir e o que eu falo é, toda vez que você pensar em dizer não, rebate na sua cabeça, você com você mesma, e pergunta se realmente tem motivo para dizer não. E se tem motivo, se esse motivo é realmente um motivo plausível, sabe? Eu não vou deixar por quê? Porque ele vai sujar a roupa. Tá, mas sujar a roupa é motivo para não deixar a criança explorar, brincar e ser feliz? Eu não vou deixar porque vai sujar a roupa. Tá, mas eu trouxe uma roupa extra na mochila. Eu posso deixar? Então, sempre que a gente puder deixar, é a melhor opção, sabe? Preparar o ambiente para essa criança e, ao invés de falar o não, tentar focar no que ela pode fazer, no que ela deve fazer. Então, ao invés de não grita, a gente fala baixinho, entende? Sempre conversando, né? Buscando explicar para a criança o Sim, porquê da criança não fazer aquilo, né? sim, E, sempre. incrivelmente, Paola, chega numa fase que a gente tem a permissão versus a proibição. E é exatamente nessa fase de 1 ano, 2 anos, que as crianças estão descobrindo essas coisas. Isso está intimamente ligado àquele tal da fase dos 2 anos, daquela fase Terrible Sério? Two. É, Então. Na verdade, o que acontece é que essa pressão é bastante. Aí ela é muito injusta, sabe? Muito injusta, porque não que a criança de 2 anos ela é terrível. Ela é uma criança que está conhecendo e explorando o mundo no qual ela está inserida. Um mundo que também é dela. Então, não sei se você já viu aquele texto, né, que falam que a criança quis comer sozinha e não deixaram. E daí depois querem que ela coma sozinha. E ela quis subir ali e não deixaram. Então, se a gente for parar para ver, uma criança. É um texto muito longo que fala um dia inteirinho de uma criança de 2 anos e explica muito na visão dela como seria, sabe? Tudo que uma criança de 2 anos quer fazer, a gente interrompe, a gente não deixa. E isso é desesperador. É exatamente isso. Causa desespero para essa criança. Que é uma criança que está dominando mais os seus movimentos, dominando mais a sua linguagem, né? Que está a pleno vapor querendo explorar, né, os seus sentidos, o seu corpo. Então, como que uma criança vai conhecer o mundo? Tocando, tocando, sentindo pelos seus sentidos mesmo, sabe? Sentindo na sim. pele, sentindo, vivendo.
E o que a gente está fazendo o tempo todo é indo de encontro com essas necessidades dessa criança pequena que quer correr, que quer tocar, que quer explorar, sabe? O tempo todo a gente está falando para ela não mexer, para ela não fazer isso, para ela não fazer aquilo. E essa criança é uma criança que ela não tem voz, é uma criança que ela não tem vez, é uma criança que muitas vezes ela não tem nem explicação, que ela nem entende por quê, que nem você falou, que a gente tem que explicar. Ela nem entende por que não estão deixando ela fazer. Imagina, isso causa uma revolta, causa um E às vezes desespero. às vezes a criança ela não entende o que a gente está falando, ela vê o nosso comportamento, né? Então, por exemplo, e assim, às vezes não, na maioria das vezes uma criança da cidade precisa que tudo seja ensinado por repetição. Se você falar que aquela tomada é perigosa, primeiro que eu acho que pronto, então tá ok. Manda bala. Então, assim, Paulo, imagina você dizer, você tem que repetir para a criança que aquela tomada é perigosa. Você acha que falando uma vez a criança vai entender? Às vezes a criança não nem sabe do que você está falando, sabe nem o que significa a palavra perigosa, né? Então, o que que ela vai fazer? Ela vai te testar. Você aponta para aquele objeto, diz, ó, não pega naquilo. Aí você já explicou que o não ninguém assimila. Então você aponta para o objeto, diz que não pode pegar, o que a criança vai fazer? Ela vai tocar e vai te olhar, né? E vai Sim, perceber na sua expressão o que é aquilo. E aí é sim. quando todo mundo diz, tá me testando, né? Que a criança faz e te olha. Então, nossa, essa criança está me testando, já Na disse para não verdade, fazer. na verdade, esse é um aspecto interessante. Ela tá testando mesmo, mas não é que ela tá testando você para te tirar do sério. Ela tá testando em efeito, que é uma das coisas mais que a criança faz constantemente, o tempo todo, principalmente uma criança pequenininha, aquela coisa de ficar jogando 150 vezes um brinquedo no chão, ela tá no seu colo, tá no cadeirão e ela fica jogando no chão. E a gente fala, pelo amor de Deus, de novo, jogando de novo, e a gente vai e pega e dá de novo, e dá de novo. Por que que elas fazem isso? Porque elas estão testando, elas estão aprendendo sobre causa e efeito. Então não é que ela tá, eu vou testar a mamãe porque ela vai, vamos ver se eu vou conseguir tirar ela do sério. A criança não tem essa maldade, não é isso, né? Ela tá testando porque ela quer ver, deixa eu ver se eu fizer de novo, será que ela vai deixar agora? Será que ela vai falar de novo aquilo que ela falou da outra vez? Será que ela vai fazer aquela cara de novo? Então, eles estão o tempo inteiro testando mesmo, mas não é na maldade. Eles estão testando o que eles causam no ambiente, né? Será que se eu fizer isso de novo, será que se eu gritar de novo, a mamãe vai fazer aquela cara? Sabe? É maravilhoso isso, é maravilhoso. Eles estão entendendo eles mesmos, e isso é desde bebezinho, assim, desde bebezinho. Com relação à tomada que você falou, a Maria Montessori, ela tem uma fala dela que ela falava que ao invés da gente corrigir a criança, que a gente deveria corrigir o ambiente. Então, é uma possibilidade a gente, para não ficar entrando em atrito o tempo todo, porque tomada é batata, eles voltam para tomada. É uma coisa que não dá pra gente pagar pra ver, sabe? Porque é realmente perigoso. Então, vale mais a pena colocar um protetor de tomada e corrigir o ambiente, sabe? Do que ficar o tempo todo, né, pesando na criança e pagando pra ver se ela vai ou não. Entende? Até porque a criança é muito novinha ainda para ter essa questão, essa noção do que é para fazer, do que não é um processo de repetição mesmo. E aí, Sim. Paulo, entra uma questão que é muito, que a gente ouve falar muito no dia de hoje. Por exemplo, a gente tem o comportamento infantil, a que a gente permite que a criança vá explorar, vai fazer as coisinhas no jeito dela, vai ter um ritmo dela. Aí a gente ouve falar muito assim.
A criança não vai fazer tudo o que ela quer, porque eu não quero que ela cresça uma criança mimada. Ela tem que fazer o que eu quero. Nós temos, tem uma mentalidade. A maioria das pessoas ainda tem uma mentalidade assim, não vai fazer o que quer, vai fazer do meu jeito, porque senão vai crescer uma criança mimada, uma Ah, criança mimada, sem limites, sem né? limite, exatamente. E o que falar para quem ainda pensa assim, desse jeito, né? A É, criança, essa fala, essa mentalidade, ela vem de uma, de uma educação que foi, que durou muito, 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 muito tempo, que está começando a ser desconstruída agora, que é a educação autoritária, né? Que é aquela onde o poder está todo centrado no adulto, e o adulto é a peça principal de tudo, da casa, do mundo, da vida, o adulto que é o principal, né? E a criança, por sua vez, não tem vez. Não tem vez, não tem voz, não tem chance. Então, a gente foi reproduzindo essa fala de que a criança não pode fazer o que ela quer. E por isso que eu falo que a gente precisa olhar para ver se realmente ela não pode fazer ou se a gente está reproduzindo, né, paradigmas que foram tão enraizados, geração após geração, e que já não fazem mais sentido, né? O que eu acho que é um bom limite para a gente ter em mente quando a gente está em dúvida, porque realmente aí você fala, tá, Paola, mas e aí? O que eu faço, né? O que eu faço? A Maria Montessori, de novo, tinha uma regrinha de 3 ali, né? Qual que é o limite? Se vai fazer mal, se vai ferir, se não vai ser bom para ela, para outro ser vivo, pessoa, animal, planta, o que quer que seja, ou para o ambiente, pode. Você deu uma travadinha. Tá comigo? eu Tudo tô, aqui certo? tá Tá me tudo ouvindo? bem. Pessoal, tá normal, pessoal? Então, eu acho que Aqui tá esse bem. é um bom norte, sabe? Para a gente ter um pouco mais, um pouco de mais clareza do que é que a gente pode. Ela ainda dizia que o adulto, ela falava em adulto preparado. A Raquel, minha aluna, Raquel, Desapegos do Aviador, ela é minha aluna. Oi, Ela Raquel. falava em adulto preparado. E ela dizia que o adulto, ele precisa passar pela humilhação de respeitar todas as necessidades da criança. Ou seja, muitas vezes a gente fala não, a gente não deixa, a gente tolhe a nossa criança pensando no que os outros vão dizer. O que é que essas pessoas que estão ao meu redor vão dizer se eu deixar o meu filho, Sim, não é? Então, a gente verdade. precisa, primeiro de tudo, abstrair e estar muito segura da nossa postura como figura principal ali. É o famoso criança que se joga no chão do supermercado. E aí a mãe poderia agir com uma conversa, aí vai ser julgada de, olha aí. Por isso que a criança faz essa birra, porque a mãe dá o colo, porque a mãe não. Então realmente sempre vai ser repreendida. Se conversar, vai ser repreendida. Se brigar e gritar, vai ser Mas, repreendida. Gabi, que assim, a criança, ela é um ser humano, ela não é um vir a ser, né? Um adulto em formação. Ela é uma criança, ela é um ser humano, ela é uma pessoa pequena, ela precisa ser levada em consideração. Travou, né? Desandou tudo, Paula. Caiu a internet, até meu celular foi pro chão já. Mas assim, eu deixei gravada a primeira parte para quem não viu, a Paula, a nossa conversa inicial tá tudo gravadinho. Só você que Boa. trava para mim.
travou, meu celular desligou, travou totalmente. Bom, a última coisa que eu ouvi, Paola, foi sobre o supermercado e a questão eu acho que você já falou muito depois disso. E a questão da gente educar baseado no que os outros estão vendo, na questão do grito, de mãe gritar e tudo mais. Eu acho que eu parei aí. Eu acho que você estava falando, falei do adulto preparado, né? Dessa humilhação que a gente tem que passar para ouvir essa criança, para dar voz a essa criança. Mas é Antes isso, a de gente sair, precisa. Paola, eu vi que a Ana Hum, escreveu um comentário que é verdade, né? A gente diz para a criança parar de gritar, gritando. Então, ela falou que a criança se baseia muito em exemplos. E às vezes a gente dá um modelo errado para a criança. Então, como é que você quer que a criança não grite se você fala gritando para a criança não gritar? Né? eu Se diria você que é adulto perde a paciência, imagina uma criança. é um Então, dos meios pelos quais a criança mais aprende. A criança é uma esponjinha, né? Literalmente. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, ela tá ali antenada para absorver e para reproduzir. E mesmo se ela não reproduzir, ela está absorvendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e faz, né? Perto e com a criança. sim, com certeza. Paola, deixa eu verificar aqui. O teu curso, você tem um curso, né, online. Você tem um curso Deixa Ser Criança, você mostra Sim. atividades, Como é esse teu curso? É gravado? Ficam aulas gravadas? Fala um pouquinho do teu curso pra gente. Então, ele está em gravação ainda. Acabei de abrir a segunda turma alguns dias atrás. E a Paula, que está aqui do Semeando Brincadeiras, entrou, a Renata do Desapegos do Aviador, Raquel do Desapegos do Aviador entrou também. E é assim, é um curso onde eu busco trazer um conhecimento que transformou a minha visão, sabe? Que mudou a forma como eu enxergo as crianças, porque foi o que eu falei, nem sempre eu fui assim. A minha visão, ela mudou muito depois que o Valentim chegou, depois que eu comecei a pesquisar muito, depois ele me trouxe. Filho sempre traz, né? Sempre traz. Então ele me trouxe, ele chegou com o pé na porta e mudou muito para mim. Então, nesse curso eu trago aspectos da verdadeira natureza da criança, que é toda essa questão de como que a criança aprende, do que a criança precisa, de como que esse adulto precisa, né, ser um adulto preparado, o que fazer para ser um adulto preparado. E aí são 6 módulos, né, que eu dividi educação saudável, então eu trago muita disciplina positiva, Maria Montessori permeando a maior parte das aulas, né? E tudo para trazer a possibilidade de ter uma relação mais leve com a criança. Eu acho que a gente vive num mundo onde gostar de ser mãe, né, se sentir bem na maternidade, tudo, é até julgado, sabe? É como se tudo que a gente faz, se a gente fala que pode ser mais leve, é como se já estivesse romantizando. Mas não é. É desafiador, é muito desafiador, mas se a gente entende coisas como todas essas que a gente conversou hoje, pode ser mais leve. E aí é isso que eu quero trazer no curso, é isso que eu trago no curso. Como pode ser mais leve, como a gente pode entender melhor, né? O que se passa na cabeça da criança e desconstruir verdades absolutas que foram enraizadas na gente que a gente nem percebe.
Então, são aulas gravadas, fica lá na plataforma de cursos. Eu estou chegando agora na parte da prática, né? Então, já estou gravando as aulas práticas mesmo, com propostas diferentes, de como trazer mais natureza para dentro de casa, propostas sensoriais, imaginativas, enfim. Tem muito conteúdo, Você mas até se tem mudou, muito né? rodeio. Você se mudou para uma casa com um quintal lindo, maravilhoso, cheio Ai, de... não dava mais. Nossa, não dava mais. Por sinal, O corpo tava pedindo, sabe? Paula, Natureza, natureza. eu até queria te perguntar isso. Durante a Sim. pandemia, algumas mães ficaram sem rede de apoio, né? Então, assim, quando você quer fazer alguma atividade que seja desse nível, né? Que seja para a gente observar, para deixar a criança explorar. Como fazer isso e, ao Aham. mesmo tempo, ter que cuidar da casa, por exemplo? Que é o caso de muitas mães que estão sozinhas com sua criança. Olha, o que funciona bem é o preparo do ambiente. A gente precisa pensar num ambiente, adaptar e ajustar esse ambiente para receber essa criança que vai explorar. Então, deixar coisas que sejam seguras, né, para ela, de acordo com o perfil de cada uma das crianças, porque às vezes o que vai bem com uma não vai com outra, independente de idade, isso. Tem muita gente que pergunta, para qual idade que é? Para qual idade? Não tem idade, tem crianças e crianças. Tem o que faz sentido para uma e não faz sentido para outra. Com relação à bagunça, né? Eu acho que é mais nesse sentido que você Não, perguntou. não, era mais no sentido mesmo da segurança da criança, de... Ah, sim. Por exemplo, você vai cozinhar. Eu vi que você fez um bolo, né, com seu filho recentemente. Sim, Vocês fizeram um bolo sim, junto. final de semana. É, Foi, né? Então, colocar a criança pode participar junto também, né, desse processo. sim, com certeza, de tudo. Olha, uma das coisas que o Valentim mais gosta de fazer aqui é limpar banheiro. Agora eu já me sinto super à vontade para falar Qual a isso, idade do porque Valentim? assim, 3 anos e 5 meses. Ele me Três? vê com o balde, Três. é, três, três, Três. 3 anos. Olha aí. Ele me vê com o balde que eu carrego todos os produtos dentro. Ele me vê com o balde, ele fala: Você vai limpar o banheiro? Eu falo: Vou. Aí ele: Eu limpo, eu que Oh, limpo. E tudo bem, porque eu faço os produtos, né? Os produtos de limpeza. Então, eu faço produtos naturais, que não tem problema ele encostar na pele, nada. É com casca de laranja, bicarbonato. É tudo natural. Então, não é que ele vai mexer numa cândida. Mas ele quer participar, e quando ele quer participar, ele tem essa liberdade. Então, até essa semana eu filmei ele lá espraiando o produto, e isso tem a ver com responsabilidade social também, porque ele usa o banheiro, né? E muitas vezes acaba fazendo xixi na tampa, então é meio que ser responsável pelo bom funcionamento da casa também, sabe? ajudar, com certeza. E eles se sentem Então, tão são úteis, né? Tão seguros. oportunidades. Nossa, total. Isso é responsabilidade social. É quando a criança, o fato dele olhar para mim e falar eu limpo, é ele entender que ele é importante no funcionamento da casa, sabe? E depois ele contando para o pai. O pai entra e É. fala: Nossa, que banheiro maravilhoso. E ele fala: É, porque a gente limpou. Super, Ah, sabe? coisa linda. É, Olha, super semeando orgulhoso, brincadeiras. né? Semeando É a brincadeiras é a Paula. Raquel? Paula? É a Olha Paula. aí. É. Olha, hoje quem encheu a máquina enquanto eu lavava a louça? As crianças todas já. Então, Essas já são teus aluninhos, né, Paola? Já são as tuas alunas, já é, mostrando. E, Paola, a pessoa, sim. quem está grávida também pode fazer o curso, né, para já ir. Qual é a idade Então, também? Para quem é não, voltado o o meu curso? foco é a primeira infância, até três Né? anos. Mas é porque realmente é o que eu tenho mais domínio e não porque não cabe para as outras idades. Porque eu acredito que tudo que eu falo cabe à primeira infância toda, sabe?
Porque é o respeito, é o permitir, é entender que a criança não é uma visita na casa. Isso é muito sério. A gente age, muitas vezes a gente vê famílias agindo como se a criança fosse visita, como se ela fosse temporária na casa, né? Então, é toda essa desconstrução, mas que eu foco de 0 a 3 anos, por ser a minha especialidade, digamos assim, né? E aí eu consigo dar todo o suporte, porque a gente tem um grupo no Telegram, eu converso com as minhas alunas, elas me procuram no particular, quando tem alguma questão, quando precisam de alguma ajuda, e realmente o que eu tenho mais domínio é na fase de 0 a 3 anos. É, E eu aí eu já. procuro trazer a informação assim, sem muito rodeio, sabe? Direto ao ponto, com dicas práticas, sabe? Sem ficar rodeando, trazendo. Enfim, é só o filé, como eu gosto de falar, sabe? Da informação. Você falou em Telegram, porque eu já te acompanho, né, Paola? Bem antes da gente Sim. conversar sobre essas conversas aqui no portal, eu já te seguia, já acompanhava o teu Instagram, a tua fala, e eu já estava também no Telegram. E teve um dia Uhum. desses que você falou no Telegram sobre uma questão de ordem, né? E que aquilo, assim, foi com um tapa na minha cara. Que é o que a gente diz Jura? assim, porque tem coisas, e tem que assumir, né? Tem coisas que a gente ouve e pensa, caramba, fiz tudo errado, tipo, faço tudo errado. Então, e a gente já vai falar desse lado da mãe culpada. Mas, assim, você falou da ordem, que eu acho que era o Valentim que queria um pratinho, É. o seu marido colocou outro, e ele disse que não queria aquele outro. Em outro momento, eu iria dizer: você vai comer esse prato. Por quê? Porque eu quero. Porque não vai fazer birra. Por quê? Porque tem que ser o prato que ele quer. E aí você falou daquela Sim. questão de ordem, né? E aí, fala um A pouquinho Maria disso. Montessori, a Maria Eu acho que muita Montessori, gente, Paola, tem muita gente aí que com certeza deixaria o prato novo lá, tenho porque certeza. foi igual o meu marido falou pra ele, né? Não, é esse prato, você vai comer nesse prato. E eu tava só acompanhando para ver qual que era o curso que a situação ia tomar, né? Então, para quem não sabe do contexto, deixa eu abrir a porta para os meus gatinhos. Peraí, que eles estão querendo sair daqui. Peraí. Eu tive que fazer isso também, gente. A minha gata subiu aqui no meu colo. Eu tive que levantar para liberar a gata, porque eles ficam, sim, enquanto não abrir, eles não sossegam. Viu, Paola? Tava falando O aqui que a minha quê? gatinha, ainda há pouco tive que É, levantar também para liberar a minha, que estava aqui subindo, querendo é, explorar. sim, eles são noturnos, né? Então a galera tá querendo sair agora aqui. Então, a Maria Montessori, ela pontuou alguns períodos sensíveis. Só deixa eu ler esse comentário aqui da Tamires. Ela falou uma Sim. coisa super legal aqui pra cima. Ela falou de Ela gente falou que o que nome do Valente é fala. lindo também, viu? Obrigada. Ela falou alguma coisa sobre adulto que fala que não vai infantilizar o quarto porque vai crescer logo mesmo. Gente, é para criança, né? É para criança. A casa é para criança. A criança mora lá. Tanto quanto nós. A casa dela, tanto quanto nossa, né? Bom, a Maria Montessori, ela pontuou alguns períodos que ela chamou de períodos sensíveis, que são períodos da vida da criança, onde elas estão propícias, onde elas estão mais abertas a determinados conhecimentos do que a outros. Então, tem o período sensível da matemática, tem o período sensível da escrita, tem o período sensível do movimento, que é justamente esse período sensível que a gente fica lutando com eles, de 2 anos, né? Não é só com 2 anos, tá? E varia, né, de criança para criança também.
Mas. E tem o período sensível da ordem. Eu te confesso que esse foi um dos conhecimentos que eu adquiri. Posso dizer que recentemente, tendo em vista o tempo que eu trabalho com criança, que depois de 12 anos eu fui descobrir esse período sensível, que é o período sensível da ordem. E que, assim, o Valentim tem muito acentuado esse período, essa necessidade de ordem. Então, ao contrário do que a gente vai perpetuando, de que a criança é bagunceira, né? De que, tá tudo bagunçado, deixa assim, depois quando acabar de brincar a gente arruma. E vai deixando tudo bagunçado, os brinquedos todos desarrumados, todos misturados. Eu confesso para você que isso acontece com uma certa frequência na minha casa, porque a gente não consegue ainda manter como deveria, mas ao contrário do que a gente vai perpetuando, a criança precisa de ordem. A ordem externa influencia na ordem interna. Eu não sei se você já sentiu isso quando você tá chateada, quando você tá triste e de repente você sai limpando a casa toda. Eu faço isso muito sempre. Sempre. Então, a gente mexe na ordem externa para mexer na ordem interna. E esse período sensível da ordem, a criança quer, a criança precisa, é uma necessidade fisiológica de que as coisas aconteçam como ela está acostumada. Porque assim ela já tem a segurança do que vai acontecer, de como vai acontecer. Não é só para criança, Paula. Então, eu sou exemplo disso. Então, por exemplo, é como se, um exemplo que eu sempre dou, é como se alguém chegasse na sua cozinha toda hora e mudasse tudo de lugar. E toda vez que você fosse cozinhar, você tivesse que descobrir onde que as coisas estavam, onde que as coisas estão, a coisa que estava aqui agora já não está mais aqui, sabe? Ou então mudar a cor da parede toda semana. Entende? É uma adaptação que a gente força a criança a passar constantemente. Eu tinha o cabelo pela cintura. Eu não sei se você lembra. Eu tinha o cabelo pela cintura, vivia com um coque aqui em cima, um coque gigantesco. Quando eu fui cortar o cabelo, o Valentim, menina, chorou. Eu lembro. Chorou. Não queria olhar para mim. Não queria olhar para mim. Porque a mãe que ele conhecia era a mãe de coque. E isso não é capricho. Isso não é capricho. Que entra na história do prato, né? O que aconteceu, o que rolou do prato que você tá falando foi que a gente foi almoçar e o Valentim, todos os dias ele almoça e janta nesse prato. Porque foi um prato que ele ganhou dos avós e um prato que enfim, acabou ficando para ele esse prato para sempre. E ele almoça, a gente lava, ele janta, enfim. Daqueles pratos que tem que você coloca água dentro e ele fica quente. A gente nunca usou essa função, mas enfim. E aí, naquele dia, o pai colocou a comida num outro prato. E ele já tá passando por uma fase super delicada, já tem muita adaptação acontecendo, a gente mudou de cidade. Estamos descobrindo todos juntos uma nova rotina, né? Tudo muito mexido já. E o pai me vem com esse novo prato, que não era o prato dele. E aí ele falou, não quero, eu quero meu prato. Cadê meu prato, né? O pai falou, não, é esse prato que tem. A princípio eu falei, filho, come nesse prato, não tem problema, né? E ele, não, eu quero meu prato. Aí o pai falou, não, é esse prato que tem, é nesse prato que você vai comer. Aí eu olhei pro pai e falei, baby, é o período sensível da ordem, por favor. E ele já sabe o que significa isso. Eu só lembrei pra ele. Tipo, olha, a explicação é essa, é o período sensível da ordem, você já sabe, então não adianta, sabe por quê? Porque ia se formar uma terceira guerra mundial ali. Ele não ia, quem tem filho
nessa faixa etária, né? Quem tem que nem você falou agora, você iria falar, não, é nesse prato que vai tal. E a gente sabe que o que ia acontecer é que ele não ia comer. A gente ia brigar, a gente ia ficar nervoso. Aí, sabe o que aconteceu? O meu marido falou, é verdade. Foi pra cozinha, trocou, passou a comida dele daquele prato pro prato que era dele, levou pra mesa, o menino comeu e acabou. Falei, olha, falei com meu marido, falei, você vê, a gente já tá brigando até agora. Então é esse tipo de conhecimento que eu falo, que transforma, e que a gente percebe que a gente pode ser muito mais gentil, a gente pode se deixar levar pela criança. Se ela tá falando uma coisa dessa, você não vai ser uma mãe permissiva, sabe? Uma mãe frouxa, que é o que circula a boca pequena por aí, entendeu? Porque você deixa. Você só vai. Gente, se você Entender seu falasse pra filho, mim, né? eu te convido, eu vou servir um almoço pra você, Denise. Você fala pra mim se você quer um outro copo, que você gostaria de comer num outro prato. Eu não vou falar pra você, ah, Denise, sinto muito, mas é esse prato que tem aqui agora, sendo que o outro tá ali, E, sabe? Paola, por sinal, eu vou falar aqui, meu marido deve estar assistindo também. Que meu marido, né, já é adulto, meu marido só bebe no mesmo copo. Só Ah, bebe eu no copo também. só dele, Aqui, e ó. aquele copo. Exatamente. E aí eu Eu lembrei, Paulo, amo. olha aqui, tá vendo? Eu lembrei o que aconteceu com o nosso filho. Viu, amor? Você está assistindo, você vai lembrar. O meu filho tem 9 anos e ele já bebe em copo de vidro, né? Só que uma vez Aham. o meu marido pegou ele apoiado no copo, assim, vendo TV e estava apoiado no copo, perigo, né? Aí meu marido, Ah. poxa, falou: não, meu filho, você não pode apoiar, pelo amor de Deus, ele já ficou com medo do copo de vidro e tudo mais. Aí o que que eu fiz? Eu saí e comprei um copinho assim de plástico, meio, não é plástico, mas é um copo tipo de acrílico, lindo, Ah. verde, com duas cores, todo bonito. Mostrei pro João. Filho, olha que copo lindo, maravilhoso. Paola, um dia, ele bebeu naquele copo. E assim, ele é muito bonzinho, sabe? Então ele não é de bater de frente, coitado. Mas aí ele falou, no dia seguinte, ele falou: mamãe, não precisa nada para eu beber, tá bom? Eu não tô com sede. Ele não Ai, que bebeu. Até eu dó. entender isso, essa questão. Aí eu falei: mas você não tá Uhum. com sede? Ele: não, depois eu bebo. Pois ele não usou esse copo mais. Aí depois eu falei: você quer naquele outro copo? Aí ele: pode ser. Aí bebeu no tal do copo do vidro. Ai, que lindo, Então, sim. faz sentido, né? Então, você vai. Aí é aquilo que a gente Sim, diz: você vai escolher as batalhas que você sim, com vai certeza. tratar. Eu Nossa, vou esse brigar por negócio um que você copo. falou da xícara, meu marido, eu amo essa xícara, é dessa que eu tomo, eu lavo, tomo de novo, e lavo, e tomo de novo, 20 vezes no dia, eu amo Amor, ela. amor, você está Meu assistindo? marido Pega o seu copo colocou. para mim, por favor, para mostrar para a Paola, amor. Traz lá, por favor, seu copo que eu quero mostrar para quem está assistindo. Bora ver se ele vai O trazer. meu marido colocou café outro dia numa outra xícara dele, feia, sabe? Pra mim é feia, não gosto daquela xícara. Eu falei pra ele, eu falei, gente, cadê minha xícara? Onde tá minha xícara? Porque eu quero a minha xícara. E troquei de xícara, porque eu me sinto melhor com essa xícara. Olha, eu já trouxe. Entende? A minha mãe disse que só bebe em xícara com a borda. Tá aqui, olha. O copo do marido. É só nesse troço. Eu já tentei entregar em outros copos. Tem que ser esse. Sim. Então, assim, é a Então, ordem. Tem que respeitar a ordem do marido. Então, é esse copo velho. Aí eu vou. Aí é o que eu te digo. Se com adulto a gente não sim, consegue mudar, se com adulto eu não consigo tirar o exatamente. bendito do copo velho, feio, arranhado, por que brigar com uma criança que não entende ainda, né? A criança tá, Sim, olha aí, semeando. Eu adoro tuas exatamente. alunas, porque elas já vêm com aquelas falas céu. A gente reclama das frescuras das nossas crianças e não olha para as nossas próprias frescuras. É isso, é aquilo. A gente não quer que a criança grite, a gente grita. A gente não quer que as crianças tenham manias, a gente tem mania. Você estava falando da questão do exemplo da cozinha. Gente, que exemplo é tudo isso. Você chega na sua cozinha, você sabe que está ali a sua faca, a panela está ali, e É. quando muda, você fica irritada. Quem tirou aquele. Então você imagina o quarto do seu filho. Seu filho deixou a bagunça dele lá, né? O carrinho ali em cima, a bolinha ali em cima, que para você visualmente é uma bagunça,
para ele é onde ele se sim, acha. Aí eu acho que por sim. isso que vem a importância da criança participar do processo de arrumação do quartinho, né? Filho, onde você vai guardar esses Também, bonecos? Vamos exatamente, guardar juntos, exatamente. né? É dele, é Porque, para ele, sim. exatamente, E eu voltei aí, Denise, aqui. eu acho que entra um ponto, já que a gente está fazendo essa comparação de criança e adulto, né? Se a gente tratasse as nossas crianças um pouquinho mais como se eles fossem adultos, nesse sentido de respeito, seria tudo muito diferente. Muito diferente. Outro dia eu vi uma frase que falava, até a Isa Minatel comentou na live que a gente fez, que ela, como é que era? Se você tratasse os seus amigos como você trata o seu filho, quantos amigos você teria? Porque Ai, a gente falta com respeito com eles o tempo todo. E não pode ser assim. Eles são pessoas, eles são seres humanos, sabe? Eles não, merecem respeito, eles e é merecem ser forte isso, ouvidos. é preciso. Muito. A Não, gente se você não acaba vai falar pro descontando seu quem a gente mais marido, ama, né? É incrível isso. acorda, e sim, e acorda e estoura no lado, né? Então, a criança às vezes é uma coisa tão simples, é aquela questão de escolher as batalhas, sabe? Vale a pena, entendeu? Tem necessidade, qual é o problema do menino querer o prato dele? Se o meu marido falasse, eu quero meu prato, meu marido não falou pra mim, é nessa xícara que você vai tomar o café, porque é essa xícara que tem. Quando eu falei que eu queria a minha xícara, entendeu? Então, se a gente precisa respeitar, gente, as nossas crianças, né? Paulo, Acho que é isso. eu lembrei de uma questão que teve. Um dia eu recebi essa mensagem no WhatsApp e fez tanto sentido para mim que, olha, estou dizendo que é uma questão polêmica. Cadê? Eu acho que meu marido está assistindo. Amor, dá em um sim se você estiver assistindo, que é para nós dois. Tanto para mim quanto para ele. Eu li a questão do desautorizar na frente da criança. Então, por exemplo, essa questão de você dizer que a gente tem que tratar como criança, tratar quando. Porque antes de voltar para isso, eu quero colocar. É engraçado que a gente quer moldar esse período, né? A gente quer tratar como criança quando convém e quer que eles sejam mini adultos quando convém para a gente também. Então, poxa, você não pode mexer aí, você é uma criança. Poxa, você está fazendo isso, você não é mais criança. Então, Sim, a gente não, sim. então a gente não, É a uma gente mesmo, dualidade o tempo né? É uma todo. dualidade de tamanho. Então, assim, o que eu recebi, esse texto, que eu até ia mandar para o meu marido, como forma também de de, para mim, para eu me atentar para isso, para ele me ajudar nisso também, porque a gente tem essa ajuda mútua. Então, foi a questão de Uhum. desautorizar. Quando chega o pai, por exemplo, a mãe. Às vezes a gente perde a paciência, né? Eu não sou perfeita, então às vezes o meu filho Somos está fazendo alguma humanos. coisa. Exato, somos humanos. Aí o meu filho fez alguma uma besteira. Deixou cair no chão sei lá, o joystick dele, do videogame. Aí eu vou lá e grito: você não deveria fazer isso, você deixou cair, não sei o quê. O meu marido está olhando aquilo, ele vai ficar calado para não me desautorizar? Aí o texto diz exatamente o contrário. Não. Você defendeu seu filho no momento que você acha que não merecia isso, não é desautorizar. É você mostrar para o seu filho que sua mãe e seu pai podem ter errado naquele momento. Então, chegar e falar: não, meu filho. O pai chegar e falar: não, meu filho, a sua mãe, ela se exaltou um pouquinho, né, mãe? Não precisava ter gritado dessa forma. E aí a mãe perceber: não, verdade. Então, a gente tem muito isso na cabeça. Não, o pai está gritando, está berrando de uma forma, sem Não, pelo amor de necessidade, Deus, de e forma alguma. você ficar É assim, caladinha ó, lá. eu tenho dois exemplos que aconteceram. Um aconteceu hoje, o outro aconteceu essa semana. O Valentim tá numa fase muito desafiadora. Muito desafiadora. Ele tá gritando muito, assim, gritando assim, a plenos pulmões, assim, tá bastante desafiador. Então, a paciência já tá um pouco mais prejudicada, né? Mais gasta. Então, hoje o que aconteceu foi que o Valentim queria tomar um picolé, já tinha almoçado e ele queria tomar um picolé.
E aí eu falei, ao mesmo tempo eu falei, tá bom, filho, vem cá. E o pai falou, não, mas depois a gente vai, porque o pai ainda estava almoçando. E aí eu já ia passar o meu turno. Quem já ia assumir as crianças era o meu marido e eu ia trabalhar. Falei, não. Aí eu falei pra ele, falei, não, filho, então. Ah, Quem chegou? Aí eu falei, não, filho, vem aqui, a boca de picolé. falando de picolé. Oh, coisa linda. E aí eu falei pra ele, eu falei, não, filho, ó, papai tá falando que não, então mais tarde você vai. Nesse caso, ok, sabe? Olha lá o papai. Não, não. Não, não. Mas, pera só um minutinho, gente. Não, filho, vai lá tomar um banho agora, vai. Olha, eu já Eduardo, vou ler estou essas mensagens, tá? Que estão chegando. Só a Paula concluiu o Tá. raciocínio dela. Pode continuar. Não, e um outro. O outro Então, aí exemplo. tudo bem. Aí nesse caso, por exemplo, eu não desautorizei, porque era uma coisa, gente, pequena, que o pai estava falando, então, que eles iam tomar depois, que ia ser melhor e tá, beleza. Agora, uma outra situação que aconteceu essa semana foi que o Valentim estava tirando ele do sério, estava fazendo alguma coisa lá, sei lá, e ele perdeu a paciência. E ele agiu de um jeito, e isso acontece com frequência, porque nós somos humanos. Acontece mais de eu ter que chamar a atenção do meu marido e lembrá-lo que ele é o adulto. Então, eu falei pra ele, baby, assim não, né? Alguma coisa. Eu não lembro qual que foi a reação, o que foi o negócio. E aí ele falou, mas ele tá, sei lá o que. Eu falei, mas você vai resolver como criança ou você vai resolver como adulto, que você é o adulto? E aí o Valentim veio na hora e falou, você vai resolver como adulto? Então ele até viu. E agora o outro pequenininho lá acordou. Mas eu acho que é ter esse equilíbrio, sabe? Tem momentos que tudo bem. Agora tem outros, já aconteceu de eu falar pra ele que não, que o Valentim é meu filho também e que eu vou intervir. Aqui no caso, quem perde mais a paciência sou eu e eu já tô me... Oi, lindão. E Paulo, olha esse comentário aqui da MR Guapindaia, presta atenção. Eu quero fazer o curso, Paola, reduzir minhas influências de educação autoritária para lidar com meu neto. A MR Guapindaia falou. Só é minha mãe. Quer Você tá brincando. Daí, mãe, faça o curso então. Ó, Que demais! linda. Olha, gente, já tá dando 10 horas da noite. Paola, as tuas lives sempre seguram até... Meu Deus do céu, é incrível. Gente, eu assisto as E as lives da minhas Paola. lives, olha só. As Não, minhas lives sempre chegam com participação espacial. agora aqui também Especial. já tá dando a hora deles. Ó, Paola. Olha, neném, filho. Não, ele tava dormindo. Oi! Esse também já veio aqui para se despedir. Paola, eu queria... vamos dar lugar Peraí, filho, peraí. ao nosso bebê, né? Mas eu queria, assim, agradecer imensamente. Eu queria que o pessoal pudesse ir no teu Instagram e ver os teus vídeos, porque cada coisinha que a gente falou aqui, a Paola fala em 2 horas, ela fala bem, com bastante detalhes, com riqueza de detalhes. Isso aqui foi mais um bate-papo para vocês conhecê-la. Mas, assim, é maravilhoso, Paola. Eu sempre te segui, continuo seguindo, adoro. Mamãe agora vai fazer teu curso também, porque ela quer deixar de ser uma avó autoritária, que nem é tanto. Mas olha, mas tem a voz, viu? Tem a voz no meu curso. Tem 2 avós e uma tia-avó. Olha aí que maravilha. Agora só precisa esperar um pouquinho para abrir nova turma. Vamos ver quando que vai rolar, mas vale muito a pena.
Com Aqui o, certeza. aqui o meu marido é parceiro, é super paciente. Um dia, quem sabe, tu não abre para paz também o curso? Ou Para é só todo mundo que quiser. pronto? Maravilha. Claro. Então, assim, eu convido Com todos certeza. vocês, gente, a irem conhecer o trabalho da Paula, porque é incrível, é importante, é para ir de cabeça aberta, porque desconstrói muitos pensamentos que a gente carrega lá de trás, né, Paula? E é difícil mudar. Isso é Com difícil para a certeza. gente, que já é adulto, que imagina para a É, criança, né, que ainda tem o cérebro em com certeza, desenvolvimento. nossa. Na Então, sexta-feira eu vou fazer amanhã 10h30 com a Paula, da a Semeando importância do Brincadeiras. brincar também, né? Alguma coisa com brincadeira, Do né? espaço do sim, de permitir, de organizar. Vai ser Ó, bem bacana também. na sexta, todo mundo vai participar. Então, eu queria agradecer, viu, Paulo? Olha como rendeu. Pedir desculpa pela internet para todo mundo. Que bom que todo mundo ficou até o fim, Imagina. mesmo com a internet dando. E um beijo nos teus filhos. Vai cuidar desse bebê Obrigada, fofo. Denise. Ah, sim, Ah, pode lá, pôs no curtir. print. Sim, vamos lá. Vamos aí. Vou Printar. vou de Valeu, Carol, neném. por Eu lembrar. vou de Vamos, neném. Ah, tá olhando pra lá. pode printar. E compartilha, gente. Compartilha. É, Ô, E é isso nenenzinho. aí. Obrigada, Denise. Obrigada pelo Muito obrigada, convite. Paula, Foi de muito coração. gostoso, E eu viu? vou continuar lá te Muito bom. seguindo, vendo as tuas aulas maravilhosas, viu? Um beijo grande. Combinado, minha linda. Um beijo. Pessoal, Boa muito noite, obrigada pela presença de pessoal. todos, tá? E semana que vem tem mais. Um beijo. Tá Oba, um gravado, beijo. gente. Vai ficar gravado. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar gravadas as lives no meu feed, tá bom? Emalu. Pronto. Um beijo, gente. Obrigada e boa noite. Obrigada, Beijo. Paola. Linda. Beijo, amor. Tchau, tchau.